No início do século XX, Berlim era considerada a capital dos homossexuais. Pessoas do mundo todo iam para essa cidade para respirar um pouco de liberdade. Porém, quando Hitler se torna chanceler em 1933, tudo muda. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou Juliane e você está no canal Vai e Veja. Por aqui eu falo a respeito de história e literatura. Se você se interessa por esses dois temas, não deixa de se inscrever. Antes de Hitler se tornar chanceler da Alemanha em 1933, já vigorava uma lei que proibia relacionamentos com pessoas do mesmo sexo. Era a Lei 175. Porém, ninguém cumpria essa lei. O que Hitler fez foi cumprir a Lei 175 e mandar todos os homossexuais para campos de concentração e extermínio. Uma das primeiras medidas que os nazistas tomaram foi fechar bares, teatros e tal, que tivessem homossexuais. No primeiro momento eles prenderam essas pessoas, posteriormente as mandaram para campos de concentração. Os nazistas consideravam os homossexuais pessoas degeneradas e por isso elas tinham que morrer. E também os homossexuais impediam, digamos assim, o projeto de dominação nazista, que era tomar um mundo com pessoas, entre aspas aqui, arianas. Vamos lembrar que os homossexuais não geram filhos, teoricamente. Então, eles os nazistas achavam que os homossexuais simplesmente não deveriam existir, que eles tinham que ser mandados mesmo para campos de concentração e extermínio. A coisa chegou a tal ponto que Himmler falava que as mulheres tinham que se vestir de forma mais feminina, então elas tinham que evitar ter cabelos muito curtos, então os cabelos tinham que ser mais compridos, evitar o uso de roupas que viessem do vestuário masculino, como por exemplo calças, terninhos e tal. Tudo isso deveria ser evitado, as mulheres tinham que usar mais saias e tal. Por quê? Porque na cabeça deles, as mulheres que se vestissem parecidas com homens poderiam despertar desejos homossexuais nos homens. Então, eles começaram uma perseguição sistemática aos homossexuais, principalmente masculinos. Nós não temos em documentação a quantidade de lésbicas que foram mandadas para campos de concentração e extermínio. O que a gente sabe é que a perseguição sistemática se deu principalmente aos homens. A coisa foi ficando tão complicada que até amizades entre homens, muitas amizades entre homens começaram a ser mal vistas. Os nazistas, eles liam cartas, né? Tem relatos de homossexuais que foram pegos por conta de cartas, né? Por denúncias de vizinhos, enfim. Muitos homens foram levados para campos de concentração e extermínio por conta disso. Nesses campos, a vida dos prisioneiros homossexuais era parecida com a dos prisioneiros judeus. Então eles tinham os cabelos raspados, perdiam os nomes, ganhavam um número. A comida era horrível, era uma sopa rala, horrível, nojenta. Passava-se muita fome, trabalho muito pesado, uma desumanização, uma violência, uma coisa tenebrosa. E os homossexuais, eles utilizavam o triângulo rosa, eles eram identificados dessa forma nos campos. Os nazistas ofereciam, entre aspas, tratamento para os homossexuais. O
que consistia em obrigá-los a frequentar os bordéis nos campos de concentração e extermínio. Também vocês sabem que os nazistas faziam experimentos pseudocientíficos utilizando cobaias humanas, e muitas dessas cobaias foram homossexuais. E, posteriormente, os nazistas ofereceram uma forma dos homossexuais serem perdoados pelo Estado. Eles deveriam ser castrados e enviados para lutar contra os soviéticos. As chances de sobrevivência eram mínimas. Também nos campos de concentração e extermínio, normalmente os homossexuais eram colocados para limpar banheiros, né, como uma forma de castigo por eles serem homossexuais. E uma das únicas formas de sobrevivência era um homossexual se tornar amante de um capo ou de um guarda. Isso evidencia muito a hipocrisia dessa sociedade. Mas fica uma pergunta que acho que provavelmente vocês se fazem, né? Ernst Röhm, líder da SA, era homossexual assumido. Então, o que aconteceu? E aí eu vou explicar sobre as noites das facas longas. Hitler, ele era um cara extremamente paranoico. Ele tinha muito medo de perder o poder. Então ele fomentava uma rivalidade entre os líderes nazistas. Himmler, Goering e Goebbels via em Röhm um grande inimigo, um cara muito poderoso, por ele ser líder da SA. A SA era uma tropa de assalto, uma milícia armada, extremamente perigosa e violenta. Então, Heydrich fabricou evidências de que Röhm havia recebido dinheiro dos franceses para derrubar Hitler. Hitler não acreditou muito nisso não, porque Röhm estava desde o início da fundação do Partido Nacional Socialista, era muito fiel a Hitler, os dois eram amigos pessoais, então ele ficou meio assim, mas já com a pulga atrás da orelha, lembrando que Hitler era paranoico. Daí, o que aconteceu? Os generais, eles temiam muito Ernst Röhm, porque os generais entendiam que a qualquer momento o exército poderia se subordinar a Röhm e, obviamente, reclamava muito do fato de Ernst Röhm ser homossexual. Os principais financiadores do partido nazista, que eram banqueiros, industriais de extrema direita, ficavam na orelha do Hitler. Como que a gente persegue homossexuais? Eles, na mentalidade nazista, são pessoas degeneradas, e Ernst Röhm é abertamente homossexual, e inclusive muitos homens da SA também. Então, ou seja, Ernst Röhm estava cercado de inimigos. E aí, Hitler mandou Ernst Röhm e vários homens da SA se reunirem num hotel, e ele prendeu pessoalmente Ernst Röhm. E mesmo assim ele pretendia perdoar, porque, como eu disse, eles eram amigos, Ernst Röhm estava desde o início do partido e tal. No entanto, Himmler e Goering, pelo amor de Deus, não, tem que matar Ernst Röhm. E ficaram pressionando Hitler. Hitler ordenou a morte dele e ofereceu ao antigo amigo a possibilidade dele se suicidar ou dele ser baleado, ser executado. Ernst Röhm escolheu a segunda opção, então ele foi baleado. Assim como mais ou menos 300 homens da SA. Dentre eles, muitos homossexuais. E aí a SA foi substituída pela SS sob o comando de Himmler. Então, pessoal, eu fiz hoje um vídeo introdutório, né, a respeito desse assunto. Eu vou trazer mais vídeos a respeito disso. Para compor o assunto de hoje, eu utilizei como referência o livro Marcados pelo Triângulo Rosa, de Ken Stanton e Sandra Pina, também o Museu Yad Vashem e o Museu do Holocausto de Nova York.
Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Peço a sua gentileza para que você, por favor, não deixe de se inscrever no canal, curtir e compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Um abraço e até mais!